Boa noite, povo amado. Boa noite. A paz de Jesus esteja em cada coração, amém? Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é André Gonzaga Pereira Ribas. Sou casada com o Demerson, sou mãe do Guilherme e da Isabela. Faço parte do Leão de Judá. Esse ano vai completar 18 anos. Olha que maravilha. Esse grupo está chegando na maioridade e eu junto com ele. Amém? Amém, gente? Parece que vocês estão assim meio abatidos hoje, né? Nós vamos falar, nós estamos começando o trido, gente. Eles abalaram o mundo, né? Nós vamos falar de 3 santos aqui. Não perca os próximos episódios, não perca. Preste atenção hoje, né? Porque eu creio assim que o Senhor tem muito para falar para nós. Hoje nós vamos falar de São Felipe Neri. Quem já ouviu falar dele, levanta a mão. Pouca gente. São Felipe Neri nasceu em 1515. 1515. Então ele está completando, né, há 502 anos do nascimento de São Felipe Neri. São Felipe Neri nasceu em Florença, na Itália. Desde muito jovem, ele já era chamado de... Como é que ele era chamado aqui? Pipo Bueno. Não sei falar italiano, gente. Né? Vai ter coisa aqui. É o Bom Felipinho. Quando ele tinha 8 anos, São Felipe Neri perdeu a mãe. E mesmo assim, ele já era conhecido pela sua docilidade, pela facilidade com que se lidava com Pipo Bueno, com o Bom Felipinho. Ele chamava a atenção já das pessoas com 8 anos de idade. Ele já tinha perdido a sua mãe e mesmo assim ele era conhecido como o Bom Felipinho. Olha que maravilha, assim, eu já me encantei com São Felipe Neri, eu já gostava dele pelo filme e tudo, e daí quando eu fui estudando, e eu já fui me apaixonando por ele. Eu consigo imaginar aquele Felipinho. Quantas pessoas que poderiam, com essa idade, perder a mãe, ser criado pelo pai, pela madrasta, e já nascer cheio de rancor. E não, São Felipe Neri era o Pipo Bueno, o Bom Felipinho. Quando ele tinha 16 anos, ele saiu de Florença e foi viver com o tio dele nos altos das montanhas na Itália. E o tio dele queria que ele aprendesse um novo ofício. Ele era comerciante e levou São Felipe Neri para trabalhar com ele. E ele ficou 4 anos lá com o tio dele. E ele era uma pessoa muito esforçada. Muito esforçada. Ele queria muito aprender o ofício de ser comerciante, só que ele não sabia. Chegava um cliente, um freguês lá no tempo dele, disse que ele dava um jeitinho, saía de perto do tio dele e perguntava assim: você sabe rezar o Pai Nosso? Imagina. Daí chegava no tempo da quaresma, ele perguntava: você está vivendo a quaresma? E o tio dele ficava enlouquecido. O tio dele chegava a dizer assim que se não fosse essa mania muito feia de Felipe, ele ia deixar toda a herança para ele. Aí quando ele tinha mais ou menos uns 20 anos, ele já, diante da oração, algo sobrenatural já o levou para Roma. Nos estudos já diz que o sobrenatural o levou até Roma. Felipe chegou, foi acolhido por uma família, e dos 20 anos então, ele começa a sua vida, uma vida total de santidade, total de oração. Ele era uma pessoa muito contemplativa. Nessa fase, São Felipe fazia uma só refeição de pão e água. Muitas vezes, alguns dias da semana. Ele dormia no chão duro. Ele dormia no chão. À noite, quando todos dormiam, ele ia visitar a catacumba de São Sebastião. Era onde ele ia. Depois ele visitava as sete basílicas. Depois eu vou falar para você uma por uma. E daí o que eu quero dizer, São Felipe Neri, muito jovem.
E a palavra que o movia é essa que eu vou proclamar para vocês. Abre a tua palavra em São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Quem trouxe a Bíblia, ela bem alto para eu ver. Está aumentando, gente, mas nós vamos chegar aos 100%, amém? Não tenha vergonha de trazer a tua palavra. Não tenha vergonha. Porque é aqui que nós encontramos forças para viver os sonhos. Olha para mim. É aqui na palavra de Deus que nós encontramos forças para viver os sonhos e os planos que Deus tem para nós. Vamos em São Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz assim: desde a época de João Batista até o presente, gente, a palavra de Deus, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará jamais. Amém? Desde João Batista até o presente, até hoje. Hoje, que dia que é hoje? 22 de abril de 2017. Certo? O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o quê? São os violentos que... Vou repetir para você. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado o quê? À força. E são quem? Os violentos que o... eu quero chegar no reino dos céus. Eu quero. André, eu quero tanto, mas não consigo. Sabe aquela história? Eu não consigo. Eu tenho que dar uns beijos na boca. Eu não consigo. Não consigo na missa domingo, louca do céu. Não consigo. Missa domingo para mim eu só gosto de ir na missa do Santíssimo na quinta. Missa, domingo sem missa, semana sem. Aquele que é cheio de mimimi não vai entrar no reino dos céus. Amém? Toma isso no teu coração. Você conhece alguém assim? Hoje não tá bom pra mim. Hoje não. Hoje tá difícil. Lá na minha casa, minha mãe é muito chata. Meu pai isso, queria aquilo outro. Gente, São Felipe Neri, nesse tempo ele viveu totalmente para Deus. Totalmente a serviço de Deus. Ontem o Padre Melo falava uma coisa muito bonita. Ninguém é merecedor. Deus é merecedor de tudo. O que importa é se colocar a serviço. Amém? Aqui não são os melhores que se colocam a serviço, mas de forma alguma. Talvez os piores. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos leva e nos movimenta a buscar e a caminhar e procurar uma vida de santidade. E assim foi São Felipe Neri. São Felipe Neri é encantador, porque ele amava, e ele, além de rezar, ele também ia, porque ele cuidava dos órfãos, dos encarcerados. Como eu falava para vocês, ele ia à noite nas catacumbas de São Sebastião. Ontem eu ainda perguntava para o Padre Melo, me explique bem direito o que é catacumba, porque eu fui ver no Google e ele colocou catacumba de São Sebastião, é tipo um cemitério. Ele falou que não, são umas vielas, né, padre? Tipo uns labirintos assim, e é onde à noite, naquele tempo, ele se retirava. Nesse tempo, foi o tempo que cresceu o protestantismo. E a igreja vivia uma reforma religiosa muito grande nessa época, né? Então, o que ele fazia? Ele rezava à noite, ele buscava à noite.
E ele gostava, e mais para frente surgiu, a partir daí, a congregação oratória, né? Fundada por São Felipe Neri. É isso, né, padre? É isso aí. Então, São Felipe Neri vivia uma vida total de entrega a Deus, de penitência. Ele se flagelava. Eu falei para o Felipe, posso falar que ele se flagelava? Ele se flagelava, né? Ele dormia no chão duro, poucas horas por noite, porque era a noite que ele ensinava. E muitos foram se achegando a ele. E o mais interessante de tudo isso é que ele não tinha a intenção de ser sacerdote. Durante todo esse tempo, até os 34 anos, quando ele recebeu a ordem, ele viveu como leigo. E nessa época mesmo, a misticidade dele era muito grande. Ele era um místico total, assim, sabe? Num dia nas catacumbas também de São Sebastião, no dia de Pentecostes, ele estava, né, pedindo o Espírito Santo de Deus. E uma bola de fogo veio até ele, entrou boca dentro. E ele caiu. E depois de morto, eles foram ver que nesse dia o coração dele cresceu, as costelas foram para trás para poder acolher o coração. Olha a experiência de São Felipe Neri, imagine, olha a santidade. Diz que quando ele rezava, quando ele orava, algo iluminava a cabeça dele assim. Olha que coisa fantástica, né? Eu fico assim, é realmente o que diz na palavra. São os violentos de coração que o conquistam. Eu não estou falando para você se autoflagelar, eu não estou falando para você viver uma vida penitente, somente penitente, que você vá dormir no chão, chegar hoje, tirar o teu colchão lá e dormir no chão. Eu não estou falando para você passar pão e água de forma alguma. Eu estou contando a história para vocês de São Felipe Neri, daquele que conquistou o mundo para nós. Estou mostrando para você que é de um jovem decidido, um jovem que se decidiu a viver totalmente por amor. Ele dizia que quem ama muito as criaturas deixa de amar a Deus. Era uma frase muito usada por São Felipe Neri. André, explique-se. Ele dizia que quando se ama muito uma criatura, se deixa de amar a Deus. Ele dizia que só pode amar a Deus, amar as criaturas através de Deus. Conseguiram me entender? Sim ou não? Quando se ama muito a criatura, deixa de se amar a Deus. Você só pode amar as criaturas através de Deus. Isso foi muito forte para mim quando estudava São Felipe Neri. Olha que grandiosidade. Aos 34 anos, ele se torna sacerdote. O diretor espiritual dele quase o obrigou a se tornar, né, um sacerdote. Claro que ele, né, vai dizer que mesmo naquela época ele fez teologia, ele fez filosofia, porque diz aqui até a faculdade que ele fez filosofia, e ele estudou filosofia na Universidade de La Sapienza e teologia na Santo Agostinho, mantendo-se em aulas particulares. Naquela época ele se mantinha, quando ele fez a faculdade, ele se mantinha através de aulas particulares. E o mais interessante é que nessa época, a família que o acolheu, aquela família, né, tinha 2 filhos. No filme era um menino e uma menina. E pelo que eu estudei aqui, eram 2 meninos que São Felipe Neri ajudou a criar a criação espiritual. E eles se tornaram os 2 sacerdotes. Olha que maravilha. Tamanha influência de São Felipe Neri. E quando São Felipe Neri, ele era muito fã, né? Se eu estiver errado, o padre me corrija. Ele era muito fã do frade Savonarola. Como eu falei para você, nessa época de São Felipe Neri, a igreja estava sofrendo reformas, né? E crescendo o protestantismo, e Savonarola, ele batia firme na igreja, batia firme, ele até foi morto. E no quarto, depois, né, de São Felipe Neri, já padre, tinha um quadro de Savonarola, frade. Acho que é isso, né, padre? Você escutou isso já, né? E
as coisas assim, e ele não era uma pessoa que vinha na oratória dele, quando foram chegando muitas pessoas, ele não era daquelas pessoas que ficavam falando do inferno, se você não fizer isso, se você não se converter, você vai para o inferno. Não, ele buscava o amor, a oratória, por isso muitos se uniam a ele, muitos, e assim todas essas experiências que São Felipe Neri tinha. Uma delas, ele foi no velório de um rapaz, ele disse, a hora que ele estava chegando, ele disse assim, Paulo, levanta. E ele estava sendo velado. E nesse momento, ele se levantou, porque São Felipe Neri, de tanta intimidade com Deus, sabia que ele tinha deixado algo de se confessar. Quando ele chegou, aí ele levantou, ele estava sendo velado, ele levantou e ele confessou com São Felipe Neri. E daí São Felipe Neri perguntou para ele assim, você quer levantar daí ou quer voltar? Daí ele falou assim, não, lá eu vi minha mãe, lá eu vi minha irmã e eu vou voltar. Daí ele, então que Deus te abençoe e te ilumine, e voltou. Amém? Olha que coisa mais linda. Eu achei assim algo, uma das coisas que levaram a beatificação de São Felipe Neri. Entenderam? Ó, coisa, mais maravilhosa. Quando São Felipe ensinava, a pessoa que sentava no mesmo banco que ele podia sentir o palpitar do coração dele. Lembra que eu falei para você que o coração dele se alargou? Quando ele ensinava, tamanha era o amor, tamanho, ele chegava a tremer. As pessoas que estavam junto dele sentiam o tremor de São Felipe Neri. Olha que coisa mais maravilhosa. Os violentos de coração que o conquistam, amém? Amém? O que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Jovem, o que você ouviu? O que mais você ouviu nesta semana? O que você ouviu essa semana? O que mais você ouviu? O que mais você ouviu? Gente, o que tá na mídia essa semana? A baleia azul! Gente, que coisa horrível! Olha pra mim. É coisa de Deus isso? Gente, é coisa de Deus isso? Isso é coisa do inferno mesmo, vamos falar a verdade. São não sei quantas fases, na última fase, diz do game over lá, diz, morreu. Certo? É hora de se matar. E jovens ainda são capazes de entrar nisso. Olha para mim. Isso é uma distorção de valores, sim ou não? Olha para mim, sim ou não? O que você tem procurado na internet? O que você tem visto? Quais têm sido as tuas decisões? Por isso que quando eu peguei um microfone aqui, eu me lembrei não me lembrei desse testemunho, porque isso está aqui em mim, está gravado em mim, que o Senhor me pedia para que eu falasse do meu testemunho de jovem, dos passos errados que eu dei, das escolhas erradas e do quanto que eu chorei, do quanto que eu sofri. Mas algo do sobrenatural e do extraordinário aconteceu na minha vida, porque eu me decidi por Jesus, e é uma decisão diária, gente, é diária, porque na palavra de Deus diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, sim ou não? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Veja quem está em pé, para que não caia, está na palavra de Deus. Por isso eu digo para você, a conversão é diária, é todo dia, é passo a passo, é os pés plantados no caminho do Senhor, naquilo que o Senhor tem para mim, tem para você. Como que eu consigo isso? É só na oração, é só na oração. Olha essa frase de São Felipe Neri: nada ajuda mais o homem do que a oração. Nada ajuda mais a minha vida, a tua vida, senão a oração.
A vida de São Felipe Neri foi fácil? Não! Porque são os violentos que o conquistam. Quando ele era já padre, que muitos se juntaram a ele, que a congregação do oratório aconteceu, tinha um cardeal que o perseguia, que começou a estudar e queria saber por que eles ficavam nas catacumbas. Ele ficou 15 dias sem poder entrar no confessionário, 15 dias sem fazer aquilo que ele mais gostava da ordem, que era ficar nos confessionários. São Felipe Neri, ele só celebrava a missa, o que ele mais gostava era celebrar a Eucaristia ao meio-dia. Porque desde o meia-noite do dia seguinte, desde a meia-noite até o meio-dia, ele não tomava nem água. Tamanho o amor que ele tinha, que o consumia pela Eucaristia. E a maior parte do tempo e do dia ele passava nos confessionários. Era ali que ele resolveu doar-se. E quando esse cardeal o perseguia, ele ficou 15 dias afastado da confissão. 15 dias. Aí o Papa o chamou, viu tudo e falou para ele assim: você está liberado e reze por mim. Amém, gente? Amém? O Papa recomendou a oração dele. Olha que maravilha. Olha que santo. Quando o Papa se tornou Papa, ele deixou de ser cardeal, ele tirou, como que fala o chapeuzinho do cardeal? Subdel? Tirou e falou para ele assim: agora você é cardeal. Ele pegou, foi no ouvido do Papa e falou assim: não é, do Papa falou: não é a hora. Eu aceito o chapeuzinho, mas eu não vou ser cardeal agora. Ele não ia ser cardeal aquela hora e nem nunca. 2 vezes, né? Aí passou outro Papa e de novo falou para que ele fosse, né, se tornasse cardeal. E ele falou assim: eu prefiro. Amém? Ele não precisava de nada. Ele preferia o paraíso. Não que nós não precisemos de cardeal, gente. Olha para mim, a igreja precisa. Nós temos uma hierarquia. O Papa, os cardeais, os bispos, os párocos, os padres. Amém? Os diáconos. Mas São Felipe Neri assim não o queria. Ele tinha um problema muito grande, porque ele morreu virgem, assim, ele testemunhava isso a todo momento. Mas ele era homem e tinha os desejos da carne. Por isso tanta penitência, por isso tanta coisa. E quando os seus filhos, aquelas pessoas que o seguiam, chegavam perto dele, ele colocava a pessoa no peito, onde batia aquele coração grandão. Diz que a pessoa ficava sem tentação nenhuma durante 6 meses. Amém? Olha que graça, que coisa mais linda, né? Olha que riqueza a nossa igreja, olha que riqueza os nossos santos. Quando ele formou a ordem, apareceu Cesare Barone, acho que é isso. Cesare Barone, da ordem oratória. Quando ele viu esse Cesare Barone, ele tinha o dom da oratória. O dom da oratória, e ele falava muito, mas só que ele falava muito de inferno. Só de inferno, de pecado e não sei o quê. São Felipe Neri chamou ele e falou assim: agora você não vai mais no oratório, a não ser para estudar. Vai estudar a igreja. Vai falar sobre a igreja. Nossa, aquilo foi uma revolta para esse padre, Cesare Barone. Uma revolta para ele. E ele estudou a igreja e daí ele viu que algo maravilhoso existiu, né, dentro dele. Existem documentos, até hoje parece que foram mudados algumas coisas agora em 2002, daquilo que Cesare Barone escreveu e ensinou
durante aquela época. 1540 e poucos, imagine. Olha que coisa grandiosa a nossa igreja. E César, toda vez que os livros dele começavam a vender, ele pegava e dava para ele, para que o orgulho não chegasse até ele, ele mandava ele fazer uma penitência. Toda vez que as edições dele iam, ele falava, faz uma penitência. Um dia ele mandou ele cantar um salmo num casamento, um salmo de tristeza no casamento, para que, não que ele quisesse humilhar o César, né, mas era para que ele aprendesse a humildade, aprendesse a obediência, que antes de tudo nós temos que ser humildes. Depois que São Felipe Neri morreu, César e Barone se tornou cardeal. Mas sabe, quando o Papa resolveu que ele se tornaria cardeal, ele sabia que César e Barone não ia aceitar, porque ele era filho de São Felipe Neri. Aí ele falou assim, se você não aceitar, você está afastado da igreja totalmente, você está excomungado. Amém? E assim ele se tornou cardeal. Olha que maravilha as coisas de Deus. Eu fiquei encantada com São Felipe Neri. Tomara que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês disso. O que quer dizer essa palavra maravilhosa aqui? Vou repetir. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força. E são os violentos de coração que São Felipe Neri morreu 26 de maio de 1595, sendo canonizado 27 anos depois, juntamente com São Isidro Lavrador, Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier e Santa Teresa d'Ávila. Amém? Imagine a leva de santo nesse dia foi canonizado. E eu queria falar para vocês aqui, mas eu me perdi, acho que é tanto papel que eu tenho aqui. Os santos amigos de São... esqueci de falar de uma coisa. Ele queria... Chegou uma época que ele queria ir para a Índia, assim como São Francisco Xavier. Aí ele buscou um frade de novo e ele falou assim, a tua Índia é a Roma. Amém? Ele era totalmente obediente àquilo que Deus o ordenava. E aonde eu quero chegar nesse momento? Por isso eu quero que você feche os teus olhos. O reino dos céus é conquistado pelos violentos, só os violentos que o conquistam. E diante disso eu tenho que ter o quê? Obediência, humildade, um coração aberto à vontade, aos planos e aos sonhos que o Senhor tem para nós. Planos, sonhos que o Senhor tem para nós. E eu não consigo viver esses planos e esses sonhos se eu não tiver um coração manso, um coração humilde, um coração obediente. É isso que o Senhor quer trabalhar em nós nessa noite. Jovem, eu sei como um coração de jovem bate. Eu sei dos planos, das ascensões, de todas as tentações que se é vivido nessa fase. Eu sei tudo que o mundo tenta contra você, contra a tua vida. E sei também que é uma fase em que nós achamos que sabemos tudo. Mas eu quero dizer para você, se entregue hoje para que os planos do Senhor se realizem na tua vida e na tua história. Deixe os planos do Senhor nortearem a tua vida, ser o norte, o sul, o leste e o oeste.
Entregue-se totalmente, fale para o Senhor: eu me abro hoje, Senhor, totalmente aquilo que você quer de mim. Eu quero fazer como São Felipe Neri, ter um coração violento e decidido por Ti. Eu hoje me prefiro o paraíso. É isso que São Felipe Neri dizia: eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Eu não quero as honras, eu não quero riqueza. Eu quero o paraíso. E para que isso aconteça, nós temos que ter um coração totalmente aberto à ação do nosso Senhor Jesus. Totalmente aberto ao querer dEle, para que eu possa ser feliz. Assim como São Felipe Neri. São Felipe Neri era o santo mais feliz. Era o santo mais feliz. Ele vivia sorrindo diante de todas as circunstâncias. Além de toda penitência e oração, de ter engolido uma bola de fogo, de ter a cabeça iluminada nos momentos de oração, ele era o santo mais feliz. E você só vai ser feliz, jovem, quando você se abrir à vontade do Senhor. Você só vai ser feliz deixando o Senhor nortear os teus passos. Por isso nós vamos cantar uma canção feita, né, para São Felipe Neri, né? Eu prefiro o paraíso. Fica com os olhos fechados primeiro e só escuta a canção. Só escuta. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? Nada me atrai, nada. Meu amor por Ti, Jesus, é o que tenho de valor. Nada me seduz, nada. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada. Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero
prefiro o paraíso. Vamos ficar de pé. Qual é a tua decisão nessa noite? Pelo que você se decide? Você se decide por Jesus, por amar Jesus em todas as circunstâncias, por não trocá-lo por nada. Então fala para Ele: Jesus, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te quero, Jesus. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Tarde te amei, mas te encontrei, amor. Meu maior bem é ser todo teu. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos, cante. Eu sonho com o céu a todo tempo. Eu sonho com o céu a todo tempo. Por isso eu convido você nesse momento. O Senhor não nos convida a ter uma vida, um mar de rosas, não. Ele diz para nós assim na palavra: se quer me seguir, pegue a tua cruz e siga-me. O Senhor não te promete um mar de rosas. Ele diz: pega a tua cruz e siga-me. Mas eu digo para você, vale a pena. Vale a pena porque o nosso rumo, eu sonho com o paraíso e sei que você também. Por isso faça essa oração para o Senhor. Senhor, eu me decido por você nessa noite. Por mais difícil que seja, Senhor, eu entrego a minha juventude a Ti. Entregue a tua juventude para o Senhor, os teus planos. Entregue para o Senhor aquilo que está no teu coração, a tua família. Diga para o Senhor, por mais difícil que seja, Senhor, eu quero viver os teus planos, os projetos que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor. Por nada, Senhor, eu te deixaria, Senhor. Por nada, Senhor. Se você tem essa coragem, fala para Ele: por nada, Senhor, eu te deixaria. Eu te quero, Senhor. Eu te quero, Senhor. Eu te quero mais do que aquilo que o mundo oferece, mais do que as riquezas, mais do que o poder. Eu te quero, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero viver na plenitude desse teu amor. Fala para o Senhor. Abre o teu coração para Ele. Senhor, queremos nos entregar em tua presença, Deus. Buscar o céu, Coloca para o Senhor aonde você tem andado. Convide o Senhor neste momento para caminhar com você. Fala: Senhor, eu tenho passado por isso, isso e aquilo. Eu tenho andado, Senhor. Eu tenho te buscado em outros lugares, Senhor. Mas nessa noite eu quero te trazer, Senhor, eu quero colocar o meu caminho diante dos teus olhos. Eu quero te buscar para caminhar comigo. Fala para o Senhor, fala para
aquilo que tem doído, aquilo que tem machucado. Fala para o Senhor que você tem, se você tem andado afastado, chama o Senhor para andar com você. Fala para o Senhor da realidade da tua vida. Fala para o Senhor, eu quero, Senhor, eu me decido hoje. Eu quero ser um jovem decidido, um jovem que se decide por ti. Mais uma vez eu peço para você, não se importe com a pessoa que está do teu lado. Nesse momento é você, o Senhor. É o Senhor. Coloca para o Senhor as necessidades que você trouxe aqui hoje. Aquilo que tem apertado o teu coração, aquilo que tem te feito sofrer. É você e o Senhor. Por isso eu peço para que você feche os olhos, solte o teu corpo e deixa o Espírito Santo agir neste momento. Deixa a graça do Espírito Santo te envolver. Solte-se na presença do Senhor e viva este momento. Viva este momento de graça. Viva aquilo que o Senhor tem para você. Os planos que o Senhor quer que você viva. Deixa o Senhor tocar o teu coração. Deixa o Espírito Santo te envolver, te impulsionar a andar por este caminho. Solte a sua voz, cante isso. O Senhor me libertou. O que mais me prende aqui? O que mais me prende aqui? Nada me atrai. Nada me atrai. Meu amor por ti, Jesus. Meu amor por ti, Jesus. É o que tem de valor. É o que tem de valor. Nada me seduz. Nada me seduz. Te amei, mas te encontrei amor. O meu maior bem é ser todo teu. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria. Por nada eu te deixaria. Meu convívio dos eleitos, eu sonho com o céu a todo tempo. Cante isso, conceder, o convívio dos eleitos, eu sonho com o
céu a todo tempo. Você vai cantar agora. Não quero as honras, cante isso. Não quero as honras, nem quero riquezas, nem quero riqueza. Quero me esconder, quero me esconder. Solta a sua voz, canta isso. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Canta mais uma vez. Não quero as honras, não quero as honras, nem quero riquezas. Quero riqueza, quero me esconder, quero me... Solta a sua voz, canta isso. Eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Concedei, concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu, sonho com o céu a todo. Quero ouvir a sua voz agora. Cante isso, concedei. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu, eu sonho com o céu a todo tempo. Canta isso mais uma vez. Deseja isso. Concedei o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Diz para o Senhor assim: Senhor, receba essa noite a minha juventude. Eu estou aqui, Senhor. Porque eu também quero ser santo. Fala convictamente, porque eu também quero ser santo. E porque eu prefiro o paraíso. Porque eu prefiro o paraíso. Amém. Vamos aplaudir Jesus, gente.